Nessa manhã de hoje, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler nessa manhã de hoje a respeito de Gênesis. Gênesis 1, versículo 1. E vamos comentar um pouco a respeito da teoria do caos. Amém? Gênesis 1, versículo 1. Fala assim a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Vamos agora para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só aqui, versículo 1 e 2. Estamos observando nesta manhã de hoje, Gênesis 1, versículo 1, onde em Gênesis 1 e 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos vendo aqui no versículo 1 do livro de Gênesis que tudo já estava feito. A Bíblia diz que no princípio Deus já tinha feito os céus e a terra. Mas, irmãos, o que temos a observar nesta manhã de hoje é que no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um pequeno ponto, irmãos, a se observar é que o Deus na qual nós servimos é um Deus perfeito, que todas as suas criações é perfeita, que Ele não fez a terra para ser um caos. Deus não fez a terra para ser uma catástrofe. Deus não fez a terra para ela ser sem forma e vazia. Mas o plano de Deus, quando Ele fez os céus e a terra, foi para que a terra fosse habitada. Estamos aqui vendo, irmãos, que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, ocorreu um fato que está além da compreensão humana. Porque, irmãos, em Gênesis 1, versículo 1, diz que tudo já estava feito, tudo já estava preparado. Mas no versículo 2, o que a gente entende, irmãos, é que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O que nós estamos, irmãos, aqui a observar é que a terra, irmãos, ela se tornou-se um caos. Mas o que ocasionou para que a terra se tornasse um caos? O que ocasionou para que a terra se tornasse uma catástrofe, uma verdadeira destruição? Estamos vendo aqui, irmão, a respeito do caos ou do arruinamento. Ocasionou algo, irmãos, que está além da compreensão humana. Estamos vendo, irmãos, que nós estamos aqui a observar que, segundo o que diz a teologia, é que quando Deus fez o céu e a terra, tinha feito tudo, todas as coisas, menos a coroa da sua criação, que é o homem, ocasionou um fato. Na queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos na qual vieram a se rebelar contra Deus, eles foram precipitados aqui na terra. Eles foram lançados aqui na terra. Agora, os irmãos, vamos colocar nossa mente para funcionar e vamos imaginar, irmãos, a terça parte dos anjos sendo jogado aqui na terra. Porque o que nós sabemos é que a contagem dos anjos em geral, não tem soma. É milhares de milhares, ou melhor dizendo, não existe um número definido. Mas vamos imaginar, irmãos, a terça parte desses anjos
sendo jogado, sendo precipitado aqui na terra. Estamos vendo, irmãos, que a terra, ela não suportou. Jesus, ele falou um certo versículo: eis que eu vi Satanás descer do céu com um raio. A terra não suportou, ocasionando esse caos, ocasionando essa catástrofe, ocasionando esse arruinamento. É onde se explica a existência dos dinossauros. Realmente eles existiram. Não existiram na mesma esfera que o homem. Porque entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1 e 2, ocasionou o quê? Ocasionou uma infinidade de tempo. Ocasionou um tempo, irmãos, que o homem ele não sabe dizer. E ocasionou um tempo que a ciência também não sabe definir. Só o que se diz é que foi de milhões de anos, irmãos. Uma infinidade de tempo. Os dinossauros realmente existiram. Não existiram na mesma esfera que o homem existiu. E quando ocasionou da destruição, quando ocasionou o arruinamento, irmãos, estamos vendo aqui que a terra ela se tornou-se realmente sem forma e vazia. Mas estamos vendo também, irmãos, que apesar daquele caos, apesar de toda a destruição, estamos vendo, irmão, que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Agora, o que o Espírito de Deus, o que ele vinha fazer? Qual era o seu propósito? Porque o que nós sabemos, irmãos, que o Espírito de Deus, irmãos, é o que traz vida. Onde o Espírito de Deus se encontra, irmãos, ali há movimento. O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. E Deus, irmãos, ele começa a criar. Deus, ele começa, irmãos, assim como o homem, ele começa a colocar em ordem aquilo que foi desordenado. Assim como o homem, ele começa a construir muitas vezes aquilo que foi destruído. Assim Deus começa a fazer. O que nós estamos observando, irmãos, é que em certas vezes Deus, ele criou coisas, irmãos, ele usou o vocábulo bara. É possível que Gênesis 1:1 afirma que Deus criou a matéria em um ato. O vocábulo bara, traduzido, criou, só se usa em conexão com a atividade de Deus e significa criar do nada ou criar de algo completamente novo, sem precedentes. A palavra bara encontra-se em Gênesis 1:1 e refere-se à criação da matéria da vida animal e do ser humano. Em outros casos, emprega-se asa, que corresponde a fazer. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a terra, ela recebeu uma ordem imperativa de um rei. Que o mar recebeu a ordem imperativa de um rei. Que as águas produzam toda espécie de vida. E o que nós entendemos, irmãos, que a partir dessa ordem imperativa de um rei, é que no mar passou a existir várias espécies de vida. É que quando Deus também falou para a terra que a terra produza, estamos vendo aí a criação de várias espécies de árvores, várias espécies de animais, animais que rastejam, aves que voam, foram produzidos da terra.
Mas quando se refere ao homem, que é a coroa da criação de Deus, Deus fez o homem, foi o único ser, a única criação de Deus, que ele foi moldado com as próprias mãos de Deus. Deus fez o homem do pó da terra, irmãos. Fez aquele boneco de barro, mas ainda não tem vida, não tinha vida. Foi quando Deus soprou nas narinas do homem. Essa palavra, irmão, sopro, vento ou ar em movimento, significa o Espírito de Deus, significa Espírito. A palavra Espírito significa vento, sopro ou ar em movimento, ou resumindo, o que Deus soprou no homem foi o seu Espírito, e o homem se tornou-se uma alma vivente, irmãos. Por isso o homem ele é composto de dois elementos. O primeiro elemento, terra. O primeiro elemento, barro, pó. Por isso que diz a palavra de Deus, irmãos, que foi feito do pó, e do pó voltará. Mas também está composto de um segundo elemento, Espírito. Por isso que diz a palavra de Deus que o Espírito de todo homem vai para Deus, que na qual ele deu. Mas que Espírito é esse, irmãos? É o sopro, é o fôlego. Quando Deus realmente ele tomar de volta esse fôlego, esse sopro, o homem desce ao pó. Mas o homem é composto, irmão, o homem tem uma alma, tornou-se uma alma vivente. Ele tem uma alma, irmãos, embora essa matéria, ela voltando ao pó, a nossa alma, ela continua consciente. E é ela mesmo que vai receber a condenação ou a salvação mediante, irmãos, a sua escolha, a nossa escolha. Querer ou rejeitar servir a Deus. Então tá aí. Falamos nesta manhã de hoje a respeito da teoria do caos, onde se explica que após a catástrofe, após o arruinamento, quando Satanás e a terça parte dos seus seguidores vieram a cair na terra, tudo se tornou-se um caos. Estamos vendo aqui que, segundo essa teoria, é que o mundo, que tudo foi reformado em 6 dias. Estamos vendo aqui, irmãos, que Deus ele reformou em 6 dias. E no 7º ele descansou. Amém, irmãos? Diz a palavra de Deus, devemos examinar todas as coisas, retendes o que é bom. E quem vos fala nessa manhã de hoje é o diácono Valtenísio, que sirva ao Senhor há 14 anos. E que todos possam ouvir esse vídeo, examinar com as Escrituras. Porque o que nós temos que ser, irmãos, é comparado aos crentes de Bereia. Que quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica, o povo de Tessalônica, eles ouviam, sabem ouvir. Mas quando Paulo ele foi para a cidade vizinha de Bereia, além do povo ouvir, eles examinavam, eles conferiam. Assim é nós, irmãos. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado por você ver esse vídeo.